Olá, esse é o podcast Sexualidade Sem Tabus, o conhecimento libertas. Eu sou Jordana Rossi e estou aqui para romper tabus. Aqui falamos sobre sexualidade, relacionamento, prazer, saúde sexual, bem-estar, tudo que envolve esse universo. Fique com a gente porque hoje está incrível. Menopausa sem tabus. Como a fisioterapia pélvica pode te ajudar. Hoje vamos explorar esse tema que muitas vezes impedem as mulheres de ter uma vida sexual plena, sem dor e pode impactar drasticamente na sua intimidade. Para falar sobre esse assunto, recebemos mais uma vez a Bruna, é fisioterapeuta pélvica, especialista em mulheres, pós-graduada na área, coautora de livro, uma profissional assim completa que vai falar muito sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Bruna, mais uma vez. Jordana, prazer estar aqui com você, como sempre. Que bom. Super feliz pelo convite, muito obrigada. Vamos desmistificar, né, um outro assunto polêmico, né? Mais um assunto polêmico, né, Bruna? Quando falamos de menopausa ali, de mulheres cíclicas, né, passando por várias fases e chegamos na menopausa. E aí, Exatamente. como a fisioterapia pélvica pode nos ajudar nessa fase da vida? É interessante que quando as coisas vêm se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E hoje a gente até mudou de nome, né? A gente falava antes, porque a mulher está na menopausa. E hoje a gente tem um nome para isso. A gente tem a síndrome gênito-urinária da menopausa. Ela que é o nome que foi dado para o conjunto de sinais e sintomas que vão surgir para mulheres que estão vivendo essa fase da vida. E aí, a gente está falando, de alterações que vão vir tanto no trato urinário quanto na função sexual. E é interessante que a gente vê que tudo está muito agarrado, né? O que acontece nessa fase da vida? Existe, a partir dos 40 anos, eu brinco que a partir dos 30 a gente começa a experimentar o processo de envelhecimento. E a pessoa fala assim, Bruna, que isso, 30 anos, é o auge da vida, né? Mas aos 30 é quando a gente está batendo na porta de um dermatologista para poder fazer o Botox. E a gente começa a enxergar os sinais desse envelhecimento. E aos 40, a gente não só tem uma alteração na qualidade desse colágeno, como a gente também começa a encarar o processo de sarcopenia. A Luísa falou disso aqui em outro episódio, né, sobre esse processo que é natural do envelhecimento, que é a perda de massa muscular. Quando a gente está pensando no idoso, ele está presente ali, assim, muito aos nossos olhos, mas a gente falando de saúde íntima, a gente tem que lembrar que o assoalho pélvico, ele é um músculo, né? E ele também sofre esse processo de sarcopenia, perda da qualidade do colágeno, como a diminuição dele. E isso vai ter repercussão, tanto na nossa função urinária e sexual, como eu havia citado anteriormente. O que acontece é que, do ponto de vista anatômico, estrutural, tá tudo muito agarradinho, sabe? Então, a função da bexiga se modifica e a função de vulva, vagina também. Então, a gente começa a encontrar alguns sinais e sintomas ali. Mas não é só sobre colágeno e músculo, a gente está falando também sobre uma outra ação que não é só inerente ao envelhecimento, que é a diminuição dos hormônios femininos, como, por exemplo, o estrogênio. E aí a gente começa a ter outros sinais, que vão ser, por exemplo, a diminuição da lubrificação, essa sensação de que a vagina está seca. Algumas mulheres vão falar que elas passam a ter um conflito, que ela fala assim, parece que a minha vagina está um pouco mais larga, mas ao mesmo tempo eu sinto dor na relação. Eu sinto que eu tô seca. Então, a gente já fica assim... Se eu sinto que ela está larga, eu não deveria sentir a dor. Exatamente. Eu falo assim, o que está acontecendo comigo, né? Então, a gente começa a perceber que a gente tem alteração na elasticidade desses tecidos, a gente tem alteração na lubrificação, na resistência desses tecidos, e quando eu falo na resistência, é porque nessa idade as mulheres começam a experimentar a
a incontinência, né? Quem não viveu incontinência a vida toda, ali ela pode aparecer, que é uma perda, por exemplo, aos esforços. Quando a mulher tosse, aumenta a pressão intraabdominal, essa pressão que está daqui, ela vai para cima do assoalho pélvico e antes tinha uma elasticidade, tinha uma resistência a essa mudança. E essa resistência à mudança não existe mais agora, né? Então, aliás, ela pode até existir, mas com uma capacidade menor. Então, aí a gente vai ter alguns sinais que vão ser urinários, né? E aí também, como eu falei, além da incontinência, da urgência que pode acontecer, porque lembra que eu falei que bexiga tá ali também, estrutura de tecido é muito parecida? Acontece que a bexiga também fica menos elástica, o que diminui a complacência dela. O que quer dizer? Diminui a capacidade de armazenamento dela também. E aí, com menos xixi, a bexiga já acha que tá cheia. Então, a gente pode também ter alguns sinais de urgência miccional na síndrome geniturinária pós-menopausa. Bruna, você falou muito bem no outro, quem não assistiu, pessoal, corre lá para assistir, que também foi fantástico, sobre dor na relação sexual, que está tudo ali comunicando, né? Essa parte, o sistema urinário e tal, enfim. Se tem ali esse escape urinário, significa que também haverá essa frouxidão ali vaginal? Ou são independentes? Pode ser que sim, mas pode ser que não, sabe? Depende muito, mas faz sentido. O que eu não vou te falar é assim, Jordana, vai ter com certeza. Mas faz sentido, porque olha só, se eu estou tendo essa percepção, né, que a minha vagina está frouxa, que eu sinto que o pênis do meu parceiro não tá ali a mesma coisa. Se essa estrutura de muscular, ela tá fazendo um processo de sarcopenia, né, que é essa perda de massa muscular. Se a qualidade do meu colágeno não é mais a mesma ali na vagina, e eu já citei essa incontinência, pensa, a uretra aqui, esse assoalho pélvico que estava aqui bem firme, agora ele já pode não estar mais. Então, certamente esses sintomas eles podem estar juntinhos ali, só que o que acontece? Prioridades, né? Algumas mulheres vão queixar mais de uns e menos de outros. Sim. O que é muito comum é o que você falou também no episódio anterior, é que é normalizado. E as mulheres usam o absorvente desde, em média, a partir dos 11 anos de idade. Então, ela está muito habituada ao uso do absorvente, do protetor diário. Então, ao menor escape de urina, ela vai usar um absorvente e a dor na relação ela vai se queixar. Vai ser uma queixa que ela vai ser mais incisiva com a gente no consultório. Então, quando vai avaliar a paciente, é fazer um levantamento geral para a gente poder cuidar de tudo. Não dá para ignorar ou negligenciar qualquer tipo de alteração no funcionamento. Eu acho que é o responsável, né? O que seria o correto a ser feito. Não cuidar só disso aqui, se ela reclamar, a gente faz. Bruna, todas as mulheres vão passar por isso? Ou se a gente fizer um trabalho preventivo, nós não estamos na menopausa hoje, mas se esse trabalho com a fisioterapia pélvica, essa consciência corporal, ela for realizada, vai diminuir os danos quando a gente chegar lá na menopausa? Amei, diminuir os danos. Fugir do processo de envelhecimento não tem como, né? Eu brinco que pra gente não envelhecer, a gente tem que morrer. E aí, escolhas. Não queremos, eu não quero. Agora não. Tem muita coisa pra fazer aqui ainda, né? Mas o envelhecimento, ele vem. Mas uma vez, eu não sei certamente qual que é a frase, mas a gente fala assim, que o envelhecer, a gente não tem pra onde ir, mas o sofrimento é opcional, né? Exatamente. A Luísa deve ter falado alguma coisa sobre isso. Foi maravilhoso, foi lindo. E aí, o que acontece? O processo de envelhecimento, ele vai existir. Agora, é a mesma coisa pra gente. Eu não vou na academia agora, eu tô construindo um estoque de músculo e eu não vou deixar de praticar atividade física, ainda que na terceira idade. A saúde da mulher é a mesma coisa. Nossa saúde íntima é a mesma coisa. Então, hoje, a gente já pode começar a pensar em como que a fisioterapia pélvica vai ajudar nessa abordagem, né? O que eu posso fazer específico para essa região. Então, eu preciso de pensar diretamente nos músculos, nos tecidos que estão envolvidos dentro da minha musculatura íntima
Então, eu vou fazer um treinamento específico dos músculos do assoalho pélvico, porque eu vou estar fortalecendo uma estrutura que tende a perder massa muscular. Existem outros recursos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, como, por exemplo, a radiofrequência íntima, ela também faz uma bioestimulação de colágeno, então tem uma resposta super legal para as pacientes, tanto quanto a lubrificação, quanto essa percepção de pênis, quanto a perda de urina, sempre associado ao básico que funciona, né, ao treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Aí você vai me falar assim, Bruna, mas a gente vai fazer isso para o resto da vida? A gente pode falar assim, acho que a gente pode fazer isso pro resto da vida, assim como a gente vai escovar o dente pro resto da vida, a gente vai tomar banho pro resto da vida, a gente não cuida da nossa saúde bucal, saúde geral, a gente vai cuidar da nossa saúde íntima pra errado sempre. A gente não começar a fazer, então, exatamente, né, Bruna? Então, assim, a gente vai envelhecer, mas existem sim caminhos a serem seguidos para minimizar os danos e para promover bem-estar. Conta pra gente, Bruna, sobre as soluções. Então, você já falou aí que é amplo, são várias questões que vão interferir, essa síndrome, né? Ela vai acontecer aí de uma forma ou de outra. E quais seriam as soluções para a gente começar a fazer um acompanhamento, um tratamento? Como que se daria Lembra isso? que eu te falei que conhecer o corpo é fundamental, né? E aí a gente já está falando de mulheres que já são mulheres experientes, que elas já começam a identificar o que não está legal ali. Então, exercício para os músculos do assoalho pélvico é fundamental, ele ajuda muito a recuperar o controle da musculatura do assoalho pélvico, a gente passa a ter maior consciência, controle, a gente começa a coordenar bem essa musculatura. Esses músculos, eles são importantes na sustentação dos órgãos pélvicos, então nessa idade a gente começa a ter também sintoma de prolapso de órgão pélvico, que é aquela famosa bexiga caída, lembrando que não é só a bexiga que pode, entre aspas, né, cair, como isso também pode acontecer com o reto ou com o útero, né, que a gente chama de cúpula vaginal. Esse fortalecimento, ele é assim, muito importante para a gente poder reduzir a incontinência urinária e promover saúde sexual. O que acontece quando a gente faz exercício, gente? Aumenta o fluxo sanguíneo na região, a gente ativa um monte de fibra muscular, a gente começa a aumentar o fluxo sanguíneo e exercitar não só musculatura, mas quem que tá agarradinho ali? O clitóris, né? Que é um órgão único e exclusivo para o prazer da mulher. Então, e em volta dele existem músculos também. Então, quando esses músculos eles estão saudáveis, a tendência é que a excitação, a gente tem uma resposta muito maior quanto à lubrificação. Um músculo firme, um músculo saudável, um músculo forte, né, um músculo funcional, ele tem uma boa percepção quanto ao pênis do parceiro. Os homens relatam, né, que existe a diferença que eles percebem que a esposa está um pouco mais apertada, que é o sonho de consumo de muita gente. Então, a gente consegue ter uma contenção de danos aí com tratamento que é adequado. Além disso, a gente pode, como eu falei com você, dar radiofrequência vaginal, que é um recurso que a gente tem no consultório. É uma tecnologia que ela faz essa bioestimulação de colágeno, né? A gente brinca que é como se fosse uma regeneração dos tecidos. Aumenta, né? Uma vez que eu estou aumentando a produção de colágeno, que vai melhorar a elasticidade e a lubrificação dessa área. Então, são tratamentos seguros, são tratamentos eficazes e que a gente tem uma boa resposta. Além disso, a gente tem que pensar que para eu ter uma saúde sexual bacana, eu preciso de ter um corpo todo que funcione, né? A gente não pode parar por alguma outra coisa. Então, a gente sempre vai incentivar cuidado da saúde de modo geral, treino de mobilidade, fortalecimento dos estabilizadores lombopélvicos, um preparo cardiovascular que seja legal. E aí sim a gente começa a ter uma resposta positiva com relação à saúde sexual como um todo. Agora já pensando nos resultados, né? E aí é uma boa alternativa é juntar todo esse combo para a gente ter uma resposta feliz. Excelente, Bruna. E assim, teremos impactos tanto positivos e negativos se a gente não der atenção devida a isso. O que nós não podemos, né, como nós falamos anteriormente, é essa questão do naturalizar e entender que essa frouxidão, então, ela não é irreversível,
Ou ela é Não. reversível? Como que Totalmente lida? tratável. Totalmente tratável. E muitas vezes a gente pode contar com outros profissionais, né? A gente entra muitas vezes com os ginecologistas, que eles podem fazer um tratamento direcionado à reposição desses hormônios femininos, né? Por conta dessa baixa de estrogênio. Ah, mas eu não tenho indicação, meu médico falou que não é legal. Então a gente vai colocar nossa energia todinha aqui em exercício, em uso de hidratantes vaginais, porque agora a gente não vai usar só o lubrificante, é importante ter um hidratante ali, a gente tem alguns hidratantes vaginais, você vai saber falar com mais propriedade que eu, que são à base de ácido hialurônico, que tem uma boa resposta, então as pacientes podem hidratar essa região íntima e fazer o exercício também, e a gente pode bioestimular colágeno, então assim, é totalmente tratável. E é impressionante que todas falam assim, se eu soubesse que era tão fácil, eu teria vindo antes. A média de Exatamente. alta é com 5 sessões. Gente, 5 Olha, sessões é uma sessão por semana, 1 hora por semana. Então, assim, é uma coisa que está te incomodando 24 horas por dia, durante 7 dias na semana. Então, tá vendo que é muito fácil de resolver? olha, É muito. quebrar o ciclo do silêncio. É quebrar o ciclo de que eu preciso suportar algumas É, situações e que não é assim. Ou é porque, Luísa falou super bem, não é porque eu tô envelhecendo que a gente precisa de parar de viver algumas coisas, né? Que a sexualidade, ela tá aí para todo mundo. exatamente. E o envelhecimento, gente, é o que nós falamos, ele está aí, nós vamos passar pelo processo. Então, nós temos que buscar essa qualidade de vida, estruturar, entender, conhecer e não permitir que algo que está incomodando seja uma verdade absoluta e não tenha nada para ser Isso mesmo. feito. E é sobre se preparar. Se eu já sei que isso. A gente tem realidades diferentes. A gente tem mulheres que têm essa queixa e estão procurando a solução. E a gente tem um outro perfil de mulheres jovens que estão sendo informadas e que, se elas começam a se cuidar desde já, a gente pode ter uma realidade diferente daqui 10, 20, 30 anos, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, é um cuidado que ele vai para a vida toda. Você colocou muito bem. O corpo da mulher, ele muda ao longo da vida, ele passa por fases, né, por ciclos diferentes, e se eu já sei qual que é meu próximo passo, por que não me preparar para ele, né? A gente se Exato. prepara para tanta coisa na vida, É. e aí por que não me preparar para envelhecer? Exatamente. Ô, Bruna, a gente sabe que às vezes é muito difícil para as mulheres. Eu falo que da minha geração, daí para cima, né, as meninas um pouco mais novas também, a gente vê que tem uma resistência muito grande em se olhar no espelho, nessa questão do autoconhecimento que a gente martela aqui. Eu vou dizer para vocês que em todos os episódios o autoconhecimento vem à tona, porque realmente ele é a base de tudo. Então, olhar no espelho, a mulher vai conseguir identificar. Olha como é interessante, a nossa vulva numa gestação ela está de uma forma, pós-gestação ela está de outra, de acordo com os nossos ciclos ali, a gente consegue perceber essas mudanças e só a olho nu, a gente olhando assim no espelho, né, principalmente as mulheres que já têm esse hábito de fazer esse acompanhamento, de olhar a sua vulva, vai conseguir perceber algo diferente, essa frouxidão aí. Você falou super bem, né? Como que muda? A vagina da criança, ela tem um pH, e quando esse pH muda quando ela entra na puberdade. Nesse mesmo momento, para proteção, a gente começa a ter pelo pubiano. Quando a mulher está grávida, muda. Depois que ela tem bebê, muda. Durante a fase reprodutiva é de um jeito e quando ela entra na menopausa é de outro. Então, a gente tem mudanças internas e externas também. E quando eu falo sobre o colágeno, e o exemplo que a gente deu sobre a gente perceber os sinais do envelhecimento no nosso rosto, a gente consegue perceber os sinais do envelhecimento também na vulva. É claro que você não vai ver ela mais aberta, né? São casos e casos. É claro que existem muitas realidades diferentes, mas o que é uma queixa comum no consultório é a flacidez. A pele perde aquele turgor, sabe? Ela não fica mais igual é o nosso rosto que vai começar a desabar, a gente começa a reclamar que a mioleira está profunda, do bigode chinês. A gente também vai perceber essa flacidez na região íntima. E você falou uma coisa sensacional, Jordana, que eu não estava lembrando.
como que a estética da região íntima interfere na saúde sexual das pessoas, né, na sexualidade Na das pessoas. autoconfiança. Exatamente. Então, tem algumas mulheres que elas nos procuram para fazer um procedimento lá na clínica, que é o rejuvenescimento íntimo. A gente vai cuidar dessa flacidez da estética da região íntima. E em alguns casos, aí é claro que essa decisão é tomada mediante avaliação, a gente vai fazer o rejuvenescimento íntimo estético e funcional. Então, a gente faz essa bioestimulação de colágeno, associa com o tratamento do treinamento dos músculos do assoalho pélvico, e a gente dá uma atenção não só para essa estrutura de pele, como para os músculos superficiais da região íntima. E aí elas têm uma resposta com relação ao orgasmo, a sensação de prazer, mas assim, a autoconfiança ela é visível. E uma paciente que conversou, assim, que ela se tornou uma amiga. Ela falava assim, Bruna, aí, gente, estética íntima não tem jeito. É estética. Eu vou olhar muito para essa região íntima. Então, assim, eu brinco que meu nariz tá aqui colado, eu tô olhando cada detalhe, a gente faz registro fotográfico pra gente poder avaliar essa evolução. Às vezes, na primeira sessão, a gente já tem resultado. E aí, ela falou assim, Bruna, primeiro dia, ai, nossa, eu tava assim, aflita de você ficar me olhando desse jeito, não sei o quê. Tarará, tarará. E aí, quando ela teve alta, ela falou assim, Bruno, você acredita? Eu tava com vergonha no primeiro dia. Agora eu tô mostrando a minha foto de antes e depois para minhas amigas. Então eu que não queria que De tão você feliz. ficasse me olhando, agora eu já tô mostrando para todo mundo meu antes e depois, sabe? Olha, Então, como que ficou? E ela falou que ela percebeu diferença nela com o esposo. Ela viu diferença. Sexo oral, como que ela ficou mais à vontade e como que essa resposta foi benéfica para ter relação com penetração e todos os outros benefícios que vêm associados porque ela fez o rejuvenescimento tanto estético quanto funcional. que Então, assim, é interessante. muito legal. Você falou uma coisa muito certa. Eu lembrei dessa questão estética e ela É. tá, assim, muito atrelada, né? Como mulher, gente, se você não tá feliz com o seu cabelo hoje, você nem brilha na rua Tem para tudo poder a ver. andar. Essa relação é um conjunto, né, Bruna? E é muito íntimo, ele é muito pessoal. E é interessante a gente falar também que não é uma questão de padrão, é uma escolha pessoal de cada uma, porque às vezes as mulheres também têm o péssimo hábito de se comparar, né? Querer procurar padrão de vulva ali para seguir, que né? Não é sobre isso. Eu acho que é sobre ela se conhecer e ela falar, não, eu quero mudar isso aqui, para mim não tá legal, e vamos Exatamente. fazer o que tem para ser feito. Você falou tudo, assim, a gente vê que a indústria pornográfica, ela trouxe muito sobre o padrão ideal, né, de vulva, É. e hoje, graças a Deus, muita coisa vem sendo quebrada, mas é o seguinte, olha, eu não era assim, hoje eu tô percebendo que eu tenho essa flacidez e eu gostaria de tratar, para o meu bem-estar, É, porque eu quero me sentir confortável, e não porque exato. todo mundo é assim. É. Então, isso aí é uma mudança de mentalidade que eu já vejo que ela está começando a existir. A gente está no processo de transição e a gente está tendo resposta que eu estou ficando bem feliz, assim, com a demanda que vem surgindo no consultório nos últimos 5 anos mudou Que muito. ótimo. Estou feliz, Que assim, com bom, nosso com essa trabalho é para esse mudança de caminho, né, Bruna? exatamente. Perfeito. Bruna, em relação aos tratamentos, você já falou que existem os lasers, né? Laser, radiofrequência, Radiofrequência. treinamento dos músculos do assoalho pélvico, existe também eletroestimulação, nenhum desses tratamentos são desconfortáveis, nenhum causa dor, é uma prioridade para a gente, com que o paciente sinta-se confortável dentro do consultório. Eu acho que para mim não faz sentido dor ser sinônimo de qualidade para alguma coisa. Então, assim, são tratamentos que a gente não coloca na clínica nada que não seja autorizado pela Anvisa, e eu acho que essa tem que ser uma prioridade. A gente sempre tem que trabalhar com o que a gente chama de prática baseada em evidência, e aí a gente sabe que o treinamento dos músculos do assoalho pélvico é padrão ouro, isso é lei, já é martelo batido pela Sociedade Internacional de Continência, pelos guidelines de várias associações, como a Associação Americana de Uroginecologia, Associação Europeia. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente sabe que funciona. Então, a gente tem recurso termo e eletrotermoterápico, né? E a gente também tem que ter uma boa capacidade de avaliação para poder equilibrar essa balança de capacidade e demanda das nossas pacientes. E aí a gente sempre vai trabalhar com segurança, conforto, bem-estar para poder garantir saúde e qualidade de vida. Perfeito. E meninas,
vamos procurar um profissional, porque olha como foi animador que Bruna falou, em até 5 dias, 5 sessões, né? Uma média de uma 5 por mês, uma semanas. por semana. Isso. Uma por semana a gente já consegue ter resultado. A gente consegue ter alta em alguns casos. Às vezes a gente consegue. Eu brinco com elas assim: olha, primeira semana não senti nada, não. Nem na segunda. Uma semana depois da terceira, aí você tem que estar melhor. Aí algumas falam, acho assim, começa a fazer exercício, eu acho que eu melhorei, mas uma semana depois da terceira é batata. Aí a gente depois, na quarta e na quinta sessão, a gente só vai assim, lapidar a joia para alta. Mas algumas tem, agora eu tô com uma moça aí que veio fazer o estético e o funcional, que na quarta sessão ela já vai ter alta, já tá de martelo batido. Olha. A gente só vai despedir daqui 15 dias. No final do tratamento a gente pode espaçar também 15 dias para a gente ver qual que é o resultado que está dando, para a gente poder organizar melhor. Então, nem sempre, a gente faz uma vez por semana, que é o mínimo, mas no final a gente espaça, faz a paciente viver, para ela me dar um feedback, para a gente decidir qual que é o melhor caminho a ser tomado. E, como Bruna disse, vamos continuar fazendo em casa. Exatamente. Seguir aí para todo sempre. A gente faz um acompanhamento. Eu brinco assim que depois da alta, eu sigo com elas por um tempo. Às vezes a gente pode fazer sessão de manutenção, mas a gente faz um desmame do exercício, mas no final das contas a gente mantém ele pelo menos uma vez por dia. E aí, você viu que eu falei, né? Pelo menos uma vez por dia. Então, no início, às vezes eu pego mais firme, eu peço para poder fazer mais vezes. E é por isso que é importante não acreditar em tudo que está na internet. Porque às vezes, gente, eu entro na internet, às vezes eu coloco no Google as coisas para poder ver o que está sendo falado. E às vezes é orientado uma quantidade surreal de exercícios. E o mais importante é a constância, é a disciplina de fazer sempre e avaliar o que você consegue fazer. Porque quando a gente começa a fazer muito mais do que a gente dá conta, a gente começa a usar outros músculos. A gente começa a contrair glúteo, contrair músculo adutor. E o assoalho pélvico, que é bom, já fadigou há muito tempo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atenta. Vai acarretando outros problemas. Isso. E é uma coisa que a gente tem que estar atento quando a gente está falando de mulheres na menopausa, porque nessa fase da vida, esse músculo que já está perdendo, que não tem a mesma estrutura, ele tem uma facilidade a fadigar. Então, eu não posso prescrever para uma mulher com síndrome geniturinária da menopausa o mesmo exercício que eu vou prescrever para uma jovem atleta que pratica uma atividade de alto impacto, e não é a mesma coisa que eu vou prescrever para uma mulher que é puérpera, que está aos 35 anos, que só quer se prevenir. Então, a gente tem realidades diferentes. Bem personalizado ali os atendimentos. A gente tem que fazer algo personalizado, porque se nem todo mundo é igual, não tem porquê aquela receita de bolo que é vendida na internet dá certo para todo mundo. Perfeito, Bruna. Bruna, nós temos uma parte aqui do nosso podcast que se chama Ouvir Dizer. E nesse ouvir dizer é algo que eu já ouvi, eu acho que você também já deve ter ouvido falar. Que mulheres que fazem muito sexo, aquela mulher que é obcecada por sexo, que faz, o homem foi lá, namorou com ela, falou, tá frouxa porque ela fez muito. Então, essa aqui é rodada, essa aqui... entendi. Essa aqui, ela já tá larga porque ela já namorou muito aí pela vida, então eu não quero. Então, como a gente tá falando de tabus, de crenças, essa é uma crença aí que ela vem se repetindo durante muito tempo. Você viu que eu até comentei, né, que os maridos amam quando as mulheres fazem, que dá a percepção de que tá mais apertada, eles acham sensacional. A verdade é a seguinte, a gente não tem... Esse ouvir dizer é bem legal, mas a gente não tem uma via de regra não, sabe? A incontinência urinária não tem uma idade para poder aparecer. Né? A gente tem alguns fatores de risco. Eu vou te dar exemplo do sobrepeso. A gente pode ter jovens com sobrepeso e mulheres que só desenvolvem sobrepeso na menopausa. E ele é um fator de risco para a disfunção do assoalho pélvico. Então, a gente pode ter diferentes motivos para uma hipotonia, né? Esse músculo que não está não tem esse tônus tão saudável. Eu brinco que ele é um tônus mais baixo, ele é um músculo mais molinho. A gente não tem uma causa específica para isso. Com certeza, gente, o número de relações sexuais não está relacionado a mulher estar frouxa ou não.
tem o processo de envelhecimento, a gente pode ter uma hipotonia basal, ou seja, essa mulher já era assim e ela vai tratar porque certamente ela tem outros sintomas. Não vai ser o boy lá que vai Não avaliar nessa querido. hora quantas vezes que ela foi e não Não foi, tem né, Bruna? esse poder todo, né? Mas assim, não é isso, e eu brinco muito que não muito tão longe o número de vezes que ela namorou, tampouco o valor dela como mulher, o número de relações que ela já teve ao longo da vida, né? Então, assim, se é algo que te incomoda, se é algo que você percebeu na sua parceira ao longo da vida, você pode falar com ela, o diálogo é tudo. Fala assim, olha, não tá a mesma coisa, será que aconteceu alguma coisa? Será que é o processo de envelhecimento? Mas assim, se você chegou como um estreante, tem essa opinião, com certeza não é o número de vezes que ela namorou, né? Longe disso. Ai, A mesma ouviram, percepção né? que pode ter mulher que já namorou muito, né? E continua lá, passou pelo tratamento com a gente, tá nova e tá Tá enganando nova, muita tá ali, gente. ó, com a musculatura em dia, né, Bruna? Exatamente. Bruna, mais uma vez, foi assim, incrível, muito esclarecedor, muito encorajador. Eu acho que nós precisamos sempre de trazer à tona assuntos que fazem parte desse universo, que faz parte da nossa vida, vamos passar por isso. Então, seja de forma preventiva, seja aí uma oportunidade de procurar ajuda. Esse foi o nosso objetivo com esse episódio de hoje. Mais uma vez, muito obrigada Eu pela que te sua agradeço. participação. Aprendemos muito com você. Um convite super especial, Jordana. Muito obrigada. Queria, assim, parabenizar você e a equipe que vocês estão construindo, gente, uma coisa, assim, de um tamanho gigantesco, a gente poder falar numa rádio de grande proporção sobre sexualidade sem tabu. É uma grande vitória, eu acho que é um grande passo para a gente, enquanto sociedade mesmo, para a gente quebrar alguns ouvir dizer. E eu fico muito feliz pelo convite, fico muito grata em ter poder contribuir, né, de alguma forma. Como eu falei, isso não é sobre mim, eu me vejo agora como uma porta-voz de uma classe que está aqui disponível para atender pessoas que precisam da gente, para a gente poder ter uma saúde sexual, agora sim, poder desfrutar disso, independente da fase da vida. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Bruna, é realmente desafiador. Quando falando de sexualidade, eu vejo que já naturalizou, você já está vendo alguns resultados por lá, mas acho que nós estamos ainda caminhando, né? E fico imensamente grata mesmo com a sua presença, com tudo que você nos trouxe aqui, Muito tá? obrigada. Onde que as pessoas vão te encontrar, Bruna? Vou me encontrar no Instagram. No Instagram, ali tem, gente, tem tudo no Instagram, né? Que ferramenta, Isso né? é ótimo. Meu Instagram é @BrunaVSantos, o meu Bruna é com 2 N's, então Bruna V Santos. Lá tem todo o contato para poder falar direto comigo, para tirar dúvida, tem muita informação no feed, e aí eu estou disponível para poder ajudar quem precisar. Muito obrigada. Colar na Bruna, pessoal. E é isso, o meu Instagram é @JordanaRossi. Sigam lá, compartilham esse episódio e vários outros que já estão disponíveis, inclusive tem outro lá com a Bruna, sobre dor na relação sexual, então não percam. Sigam também o perfil da Rádio Mix FM BH e aguardem que teremos vários outros episódios por aqui incríveis como esse. Até mais!